No cenário empresarial de Massachusetts, a Vertex tem se destacado como uma rede de conexões que movimenta o setor da construção e áreas afins, promovendo negócios e fortalecendo valores que vão além do mercado. Mas por trás dessa estrutura estão profissionais que fazem tudo acontecer. Para conhecer melhor esses bastidores, hoje conversamos com a Stephanie Shine, secretária e assessora da Vertex. Ela é produtora, assessora e relações públicas, que já atuou em grandes eventos como o New York Fashion Week, bem como em outras produções em Boston e região. Além disso, Stephanie é psicanalista, desenvolvendo um trabalho relevante no apoio a mulheres que querem encontrar equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Ela é cristã, mãe de Júlia, Laura e Sofia e noiva do Leonardo, que inclusive está aqui nos bastidores observando a gente, observando a noiva. Stephanie, ela integra propósito, sensibilidade e estratégia em tudo o que faz. E é com ela que eu converso agora, neste exato momento. Seja muito bem-vinda ao Algo a Dizer, aqui direto dos estúdios do Brazilian Times. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, estou muito feliz, sua alegria me contagiou, sua voz é maravilhosa, vou tentar acompanhar a sua dicção, porque é bom que eu saia daqui aprendendo mais alguma coisa. Gente, sou dessas. Pensem numa pessoa que é espiritual, já deu para perceber que ela tem Deus na vida, no coração, regendo os caminhos dela, mas também é espirituosa. De tudo ela faz um negocinho ali pra gente ir. E a gente, se o clima tiver pesado, ela já chega brilhando, Sobre fazendo isso. jus ao nome. Unção da alegria. É unção da alegria. Unção da alegria. O meu meme é chorrindo. Chorrindo. Chorando e rindo. Como foi que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Que bons ventos a trouxeram. Nossa, a história é longa. Eu já morei aqui algumas vezes, né? Minha família já mora aqui, já migrou para cá há mais de 60 anos. Né? Vamos por uns 100 anos. E na nossa vez, vim em 89, minha mãe não se adaptou, voltamos e ficou essa lenga-lenga, tá, gente? Só que eu, adulta, decidi morar aqui em 2018. Por conta própria, desbravando e... Não, foi direção de Deus também, que é sobre isso. Deus falou, obedeci e vim. Uhum. E como foi o casamento com a Vertex? O casamento com a Vertex começou casando com a Daphne. A Daphne é uma amiga querida. E eu estava passando por um momento, né, na minha vida. E ela estendeu a mão e falou, não, Shine, fica aqui comigo até você dar uma melhorada. A gente precisa do arroz com feijão e eu sei que você pode fazer muito mais, mas bora nessa. E ali eu vejo a mão de Deus. Aquele lugar é um lugar de propósito, é um lugar abençoado. Você que não conhece, já chamo para participar, conhecer. Estou lá todo dia, tá, gente? Te acompanho, tenho um cappuccino muito bom, caseiro. Enfim, e ela estendeu a mão e pela amizade que ela tem comigo e o carinho. Eu fiquei com medo de trabalhar com ela, porque ela é brava, conheço. Eu falei, pô, mas você é brava, eu gosto de você, será que vai dar bom? Então, a gente conseguiu separar muito bem o profissional da amizade, enfim. E é uma caminhada que está me trazendo muitos frutos. Eu achei que eu ia ficar meio paralisada dentro do meu chamado, mas não é sobre isso, né? Deus faz o mover onde você estiver. Onde ele te chama, exatamente. tu frutificas. Exatamente, isso mesmo. E qual foi a principal filosofia da Vertex que você mais se identificou? Os princípios, né? Porque ali não é sobre dinheiro, é sobre propósito, né? Então, a Daphne, o Bruno, o Clisma, as pessoas que fazem parte da Vertex, eles têm a visão de princípio, trabalhar com valores, pessoas éticas, pessoas que cumpram a sua palavra, porque a gente sabe que em todo business, né, na comunidade, sempre vai ter alguém que não é compliance, não faz uma coisa correta, né? E isso faz com que a comunidade brasileira tenha essas interferências e não se comuniquem uma com a outra, enfim, problemas, né? Que todo lugar tem, enfim. Só que ali eles têm essa visão de blindar e proteger aqueles que estão ali dentro. Tanto que se você faz parte daquela ambiência, mas você não carrega o propósito, você pode ter certeza que quem vai tirar você dali vai ser Deus. Porque lá fica quem Deus permite, sai quem Deus permite. Então, é por isso que eu vejo que eu estou ali por isso, por propósito para mim também. Então, fez todo sentido. E eu estar ali todo dia, eu consigo observar isso, eu vejo a presença de Deus, eu vejo, como eu posso falar, a atenção que eles têm com os associados, de querer que todo mundo seja beneficiado, todo mundo crie um network de qualidade e saudável.
É impressionante, porque eu acompanhei Sim, tudo, desde o nascimento sim, até agora, e assim, é impressionante a escalada mesmo de sim. pessoas que têm procurado realmente se associar à Vertex. Como é que você contribui para isso, para que isso aconteça? Lá no seu dia a dia, no seu operacional, o que que você mais se preocupa assim para catalisar essas pessoas que de repente você sente que pode ter essa ligação com a Vertex? Ali, o potencial pode ser tanto o pequeno, médio ou grande empresário. Não é sobre o tamanho Uhum, da empresa, é sobre realmente o que a pessoa carrega. Porque todo mundo começa de algum lugar, né? sim. Então, ali a gente consegue perceber pessoas que estão começando e tem aquela sede de vencer, quer fazer o correto. Então, ali tem essa possibilidade. Então, quando você conversa com alguém, um convidado, dependendo como o approach, né, como você se achega a ele ali, você percebe que aquela pessoa carrega essa índole, né? É uma pessoa trabalhadora, justa, né? Justa é muito bom, tá, gente, ser justo, né? Que paga bem, que honra seus funcionários, porque nenhuma empresa vai crescer se não tiver uma base boa. E a base de toda empresa são os funcionários. Então tem que ter, a pessoa ela tem que carregar isso dentro da própria empresa. Então isso casa com a visão da Vertex. Em dias em que nós temos visto aí alguns absurdos, por exemplo, de pessoas que outro dia saiu uma notícia aí de uma senhora que chamou o ICE para não pagar um trabalho. Não Isso. sei se você acompanhou. Sim, Bom, isso é fundamental nesse tipo de exatamente. relação. Pessoas que honram os trabalhadores que estão ali Sim. se dedicando. Eu tenho por mim que ali tem uma rede de acolhimento, né? Que eu já participei, já vi, né? Que eu não posso expor muito porque são outras pessoas, né? Sim. Mas tem, e isso é bom dentro de uma empresa. E se fala muito em família, em Sim. valores Ali familiares, tem né? que, ali é o princípio, é família, é honrar o casamento. Então, são princípios. Então, se a Eu pessoa não lembro. carrega esse princípio, Ela não se não ajusta, molda, não se ela não ajusta. consegue se integrar. Não Eu consegue. lembro que o Bruno, ele teve uma fala bem impactante no dia da inauguração, eu lembro até hoje, que se a pessoa estivesse ali entrando só interessada em estabelecer algumas relações que inclusive fossem manchar, ferir a sua casa, o seu casamento, ela não seria bem-vinda. Uau, você lembra bem, hein? Eu lembro, É lembro. porque é forte, é isso Foi mesmo. muito forte, repercutiu bastante e positivamente, Com na minha certeza, opinião. com certeza. Eu já posso até convidar, porque senão eu vou esquecer, tá? Aham, Ó, claro. dia 25 e 26 a gente vai ter uma imersão com a Lisandra Arita. Ela criou um método de inteligência emocional, acredito que seja uma das primeiras, né, nesse ramo, né? Que para pouco é coisa nova, mas não é, né? E a Vertex vai ter a honra de ter essa imersão. Então, não é aberto não somente para os associados, todo mundo que tiver interesse em participar pode ir, só fazer sua inscrição, falar comigo, que eu vou estar lá, né? Dar uma ligadinha, alô, alô, Shine! Aí é eu, gente, é eu. Mas me diz uma coisa, você também é psicanalista, né? Sim, agora tem que falar sério? Sim, eu sou. Senão perde toda a Amei. credibilidade, né, Ana? Pelo amor de Deus. Vem cá, e como é que foi que você se descobriu nesse ramo? Então, é muito antigo. Quando eu me formei na área de comunicação social, eu tive 2 anos de psicologia, né? Então, ali eu já queria entrar nessa área. Mas quando eu vim para os Estados Você Unidos, teve 2 anos de ou psicologia. 2 disciplinas? Não, 2 anos de psicologia dentro do meu curso. Dentro do Dentro curso do de curso. comunicação? Porque eu... É porque comunicação social você tem que entender a psique humana, né? Porque trabalha com Sim. emoções. Para vender você tem que emocionar, né? É porque eu tive eu fiz Você teve comunicação também? social. Sim. Eu tive 1 ano, que foram 2 disciplinas de psicologia. Não, o meu teve 2 anos. Eu fiz 4 anos de curso, a gente teve 2 anos de psicologia. E era uma área que eu sempre quis também ter essa formação. Mas eu peguei o meu criativo, os meus dons e coloquei onde, né, cabia melhor. Nada que impedia, né, minha filha, de estudar mais, pegar mais diploma, enfim. Mas quando eu vim para cá, pelo processo que eu passei, eu tive a oportunidade de me reencontrar, né? E me reencontrando, me convidaram para fazer um curso, que é do Brasil, é online, da EP. E ali eu fiz o curso de pneumoterapia, que é corpo, alma e espírito, que casa muito com o meu chamado, o meu propósito. E eu percebi como Deus já estava, né, fazendo um movimento ali, né? Usando todas as ferramentas que eu tinha para poder trazer esse trabalho que eu amo fazer. Tá meio paradinho, mas é porque Deus que é o meu boss, tá, gente? Deus que é meu chefe.
mas eu atendi, em média, mais de 70 mulheres, de forma voluntária. O engraçado é que esse atendimento, quando as pessoas me procuraram, não foi para ter justamente esse tipo de atendimento. Foi para criar um posicionamento de imagem, planejamento estratégico, fazer um branding. E nesse processo ali, quando você faz o briefing, coloca tudo na mesa, você começa a identificar as lacunas. E ali Deus me dava a direção. Não é sobre o business, não é sobre dinheiro, é sobre o coração dela. É sobre a mente dela. Então, quando eu não tinha nem como fechar um business ali, porque o interessante é a cura da pessoa. Então, ali eu abri a mão de fechar um business para cuidar da pessoa. E foi aí que eu comecei a atender e fiz voluntariamente. Tenho muito prazer nisso. E se falar, você vai cobrar isso, nunca eu irei cobrar. Não faz sentido para mim. Talvez possa fazer para outras pessoas, eu super entendo. Mas pelo que eu sou chamada e pelo que eu carrego, para mim não faz sentido eu fazer esse tipo de atendimento e cobrar. Então, realmente, eu faço de forma voluntária. Então, você faz a terapia Sim. de forma voluntária. Sim. E você começou como? Pode, a história é longa, mas eu vou ser bem short. Eu estava no processo de perda de identidade. Né? Tem 8 anos que eu estou aqui e 6 anos eu fiquei muito doente. Só que eu nunca reclamei, porque eu sabia que era a mão de Deus em mim. Porque eu sempre fui muito hiperativa, né? Não sei se você percebeu. Imagina. Não, imagina. Então, no Brasil, eu tinha essa vida louca. Eu trabalhava em 3 empregos, né? Não parava, eu queria gastar minha energia. E eu lembro muito que Deus falava assim, vou te dar tal coisa. Aí eu pegava, fazia assim, né? Aí pegava, Deus me deu. Aí Deus fazia assim, não era assim que eu ia fazer. Então, eu colocava muito a força do meu braço. Estava muito à disposição. Então, quando eu vim para cá, já mudou muito o ritmo das coisas. Mas eu comecei a fazer com a força do meu braço. Só que não foi para isso que Deus me trouxe. Deus me trouxe nos Estados Unidos para me curar de coisas que eu não sabia que eu precisava ser curada. Que era o quê? Ficar carregando os outros nas costas sem autorização de Deus. Que a gente tende a fazer isso. A gente quer ajudar todo mundo. Mas, às vezes, quando a gente ajuda alguém, a gente está atrapalhando Deus. Porque muitas pessoas vão ser alcançadas no deserto, na dor. Aí a gente, não, toma uma água. Não era para ter dado água, não. Era para ele ali orar e a água vinha do céu. Então, entende? Então, eu comecei a aprender que nem tudo a gente tem que fazer achando que deve fazer, se não for autorização de Deus. E eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu não me conhecia com outra identidade. Sempre fazendo e cuidando dos outros. E não é ruim, parece que é loucura falar isso. Mas se não tem autorização de Deus, é ruim. Porque você está atrapalhando ele, o chefe, gente. Deus não é seu sócio, não, ele é seu chefe, tá? Porque as pessoas falam, faz sociedade com Deus. Eu trabalho para ele, eu sou serva dele. Não sou sócia, não, gente. Enfim, então, foi a primeira coisa que eu entendi que Deus estava fazendo comigo. Aí ele tirou minha saúde, me deixou apática, depressiva. E eu sei que foi ele, porque eu pertenço a ele. E eu nunca esmoreci ou murmurei. E eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa em mim. E ele precisava me paralisar fisicamente. E foi quando... Mas eu continuava indo na igreja, indo na reunião de mulheres. De alguma forma, eu sei que não era minha força. Era o mover do Espírito Santo que fazia eu ir nesses lugares. Porque senão eu não fazia nada. Enfim. Eu fui num evento das Seladas, que foi um evento muito bacana. Né? Vocês devem conhecer, bem grande esse evento. Sentei numa mesa com umas mulheres ali, eu brincando, conversando, né? Aí uma delas pegou meu salgadinho, eu falei, ok. Aí ela achou que era o salgadinho da mesa e não era, né? Era meu, mas eu compartilhei o pão. E eu conheci a Ivete Cloud, né? Uma amiguíssima, muito querida. E ela começou a conversar comigo, que ela era de Nova York. Eu falei, foi o primeiro lugar que eu morei, puxamos assuntos. E ela falou que estava estudando o hebraico. Aí eu falei, olha, eu sou judia, eu sou judia mesmo, de nascença, mas eu não sei o hebraico. E Deus tem me chamado às origens, à raiz. Né? E nisso ela falou, deixa eu fazer algo que eu estou aprendendo, que é a leitura do nome profético pelo hebraico. Eu achei muito interessante, Ivete, eu amei a proposta, mas eu fugi muito tempo de você, tá? Eu estou confessando agora. Aí Deus que falou assim, não, menina, dá atenção que você vai ser abençoada. Aí fizemos a live, e ali ela transcreveu o meu nome no hebraico, e ali, o que acontece? Isso foi em dezembro, e eu senti que teve um resgate da minha identidade. Aí eu falei, ano que vem, a
Gente, eu não lembro se foi 2023 ou 2024, mas tudo bem. Acho que foi 2023. Aí eu falei, ano que vem, que seja, minha vida vai mudar. Deu 1º de janeiro, eu fiquei doente, até o dia 31 de janeiro. Todo mundo da minha casa ficou doente. Mas eu não desisti que ia mudar. E nisso, paralelamente, eu me inscrevi no workshop da Fernanda, Source Hub in Fall River, porque ela ajuda muito a comunidade, a Fernanda é maravilhosa. Eu me inscrevi nesse workshop, ela me ligou em fevereiro falando que eu tinha ganhado a vaga. Eu fiquei feliz, eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu já senti que foi uma decisão de posicionamento, que eu tinha declarado. Fui para o workshop, vieram várias mulheres palestrar. E cada pessoa que via palestrar, eu me identificava com aquele conteúdo. E eu falava, nossa, eu sei isso. Nossa, eu sei isso também. Aí eu falei, gente, eu sou arrogante ou é porque eu sei mesmo, né? Comecei a fazer essa retrospectiva. Eu falei, caraca, eu sei tanta coisa e estou parada. Essas mulheres aqui tudo precisando de ajuda, querendo alinhar a empresa, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Então, lá, eu lembro que no workshop, todo mundo já ia ser minha cliente, todo mundo queria, ai, a Shine vai trabalhar comigo. Cadê vocês? Cadê? Vocês me liguem, hein, tá? Eu não posso falar... Tô esperando até hoje. Não vou ser cancelada aqui, não posso, mas é brincando, tá? Vocês me procurem. Aí, não, trabalha comigo. Enfim, aí ali voltou, ativou minha identidade novamente. E eu lembro que a gente teve um dia que foi no City Hall para abrir a companhia. Aí todo mundo falou, qual vai ser o nome da sua companhia? Eu falei, gente, tudo da minha marca é meu nome. Porque Deus me deu um branding, tá, gente? Shine. De nascença. Falo nada. Né? Aí tá. Aí chegou lá, abri minha companhia. Eu falei, por que eu vou abrir essa companhia? Aí Deus falou, porque eu estou te dando autoridade de você entrar em lugares que não são para ser o que não são. Aí eu não entendi nada, mas era uma palavra de Deus. Beleza, abri a companhia. Ninguém virou minha cliente ali dentro do workshop, só amizade mesmo. E eu voltei para casa, o workshop já não estava mais de moletom, toda, né? Já voltei a pôr minhas roupinhas bonitinhas. Então, a identidade foi já restaurada, né? Aí tá. Aí eu peguei meu telefone assim, eu falei, Deus, eu tenho que começar, não sei nem o que fazer, não sei nem para onde ir. Peguei, abri o Instagram assim, abri. Aí eu vi um evento de seguro, né? Que era Business Woman. Eu falei, Woman, onde tem Woman, eu tô indo. Cheguei. A primeira vez que abri o chat GPT, ele falou a mesma coisa que eu ia falar. Eu falei, o que eu falo? Como é que eu me apresento? Ele falou igualzinho que eu ia falar. Eu falei, não ajuda muito, não. Eu lembro que eu cheguei no ambiente, me apresentei. Aí eu falei que eu era cristã, que eu gosto de trabalhar na área de libertação e cura. Falei, não, sempre, né? Oportunidade para perder. Aí eu sentei, aí uma moça, esqueci o nome dela, gente, ela é bênção, já encontrei ela outras vezes, uma profeta. Ela falou, você não tinha só isso para falar? Aí eu, não, tinha mais mesmo. Aí eu voltei a falar. E no que eu voltei a falar, gente, mulheres perderam perucas, vomitaram, aceitaram Jesus de novo. Era um evento de business. Né? Eu fico lembrando assim, Jesus, é Deus mesmo, gente. E era para acabar 8 horas da noite. A gente saiu de lá meia-noite. E ali, eu creio que foi esse mover tão forte, assim, para Deus confirmar que era para eu fazer isso mesmo. Sim. E dali não parou. Não parou. Começou convite atrás de convite, convite atrás de convite. E eu fui me miocando nos network, nos business. Graças a Deus, Deus me deu bagagem, ferramenta para eu poder entrar nesses lugares. E eu percebi que toda vez que eu ia num evento que era caríssimo e eu era honrada, né? Eu sentia que eu tinha uma autoridade muito grande ali dentro. Aí eu não ficava sentada, ficava formiguinha na bunda. Uhum. Eu falei, não, eu tenho que ficar zanzando por aqui. Porque se Deus me deu autoridade para eu entrar nas portas para lá e para cá, né? Primeiro lugar que eu vou, a gente tem comida, tá, gente? Primeira sala que eu procuro é a do coquetel. Aí eu como, que é muito bom. Aí tem os palestrantes, povo importante. Sim. Aí eu, oi, tudo bem? Né? Desse jeito, faço network. Aí dali eu já rapo fora, começo a rodar. E é o Espírito Santo agindo. Então, eu não saí dessa linha, entendeu? Fui por obediência, conheci pessoas maravilhosas, ajudei muita gente. Eu sei que não sou eu, vem de Deus, né? A gente fala no eu porque é eu que estou falando aqui agora. Mas eu sei que foi a autoridade que o Senhor depositou em mim. E eu lembro, Ana, antes desse movimento todo acontecer, eu lembro que eu estava na igreja que eu frequentava e Deus me deu uma visão de um quebra-cabeça, assim, todo quadrado, sem graça, e eu cortando aquela peça de quebra-cabeça. Uhum. Aí Deus falando assim, você tirou todos os dons e os talentos que eu te dei para se encaixar em lugares que não era para você estar. Isso é sério demais. E foi por isso que eu estava tão doente.
porque eu estava precisando pôr para fora algo que eu carregava, multiplicar os dons e os talentos que não são meus, que Deus me deu como responsabilidade. Quando eu entendi que os dons e os talentos não são meus, porque tem pessoas, todo mundo tem dons e talentos, só que quando a gente entende que não é nosso, a gente carrega, então a gente deve a alguém uma satisfação. Quando eu entendi que eu ficar parada e não fazer algo por alguém não era sobre mim, mas era sobre uma desobediência, foi aí que minha chave virou. Eu falei, mesmo eu não querendo, mesmo eu não estando pronta, porque a gente sempre tem que estar pronto, né, para fazer, né? Eu entendi que eu tinha que fazer. E Deus foi me dando palavras. Falou, você vai ir para curar. Aí eu falei, mas eu não estou curada. Ele, não, enquanto você cura, eu te curo. Aí Deus falou, você vai para lá. Eu falei, mas não tenho como ir. Ele, não, eu vou abrir o caminho. Então, quando eu entendi que não era sobre mim, minhas limitações, era sobre eu estar disposta e disponível, aí acabou. Aí a porta abriu, as coisas começaram a acontecer. É um testemunho muito forte eu falar sobre isso, porque tudo é muito atrelado a dinheiro, né? E quando eu falo que eu não coloquei $1 em cima desse movimento todo, eu posso ser mentirosa, entende? Então, meu testemunho é para todo mundo, entende? Então, eu fiquei alinhada com a obediência. E hoje, o tempo que eu estou vivendo, que quando que eu saí de um casamento, passei todo um processo, pessoas assim desse meio foram as pessoas que me abraçaram. Ah, eu vou ficar emocionada, gente! Foram pessoas que me abraçaram, abriram as portas. Né? A Daphne, igual a gente falou no início, é uma delas. Eu sou muito grata pela vida dela. Olha, a voz ficando embarcada. E o que acontece? Eu sabia que era um tempo para eu olhar para mim. O amor próprio, cuidar de mim. Então, para isso, Deus moveu as águas novamente, me colocou num lugar só. Mas não me impediu de usar as ferramentas que Ele me entregou. Sim. Tanto que ali na Vertex ali é um mover tão espiritual que eu precisava de confirmações espirituais do Senhor. E foram profetas lá. Entende? Então, você vê que é uma casa que tem um mover de Deus. Então, isso testifica eu estar lá também. Eu sei que tem propósito ali. Né? E hoje eu me encontro alinhada. Esse é o nome que eu falo, alinhada, né? E a gente está vivendo um tempo profético também, de alinhamento. Né? E quem não estiver posicionado vai vir um tempo muito difícil. Então, a gente tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo. Tem que ficar perguntando, Senhor, é para a direita ou para a esquerda? É com essa pessoa ou não é? É isso que eu faço ou não faço? Eu invisto aqui ou não? Então, eu acredito que tudo está acontecendo no mundo, geopoliticamente falando, né? A gente ficar meio atento, é a palavra do Senhor se cumprindo, né? Então, para a gente se preparar, a gente tem que ouvir a voz de Deus, ficar mais sensível para tomar as decisões corretas. Eu coloquei para mim que eu não estou numa fase de errar mais. Sim. Eu coloquei isso assim, não posso errar mais. Então, para eu não errar e ficar presa ao meu próprio entendimento, eu tenho que confiar naquele que sabe tudo. E não sou eu, não. Seguir a direção dele. Seguir a direção dele. Porque eu entendo essa questão do não errar. É você não ter mais tempo para fazer coisas que você já devia ter maturidade para entender. Exatamente. Que aquilo não é mais para você. Exatamente. Você não tem mais tempo para errar o alvo nesse sentido. Isso. E aí, assim, uma coisa que você falou aí que me fez lembrar de um pastor de Goiânia, pastor Glênio, tenho muita saudade dele, da Igreja Atos. Eu ia muito, estava sempre fazendo congressos lá. Ele sempre me convidava para participar dos congressos. E nas nossas conversas, depois que a gente desce do altar e vai conversar, bater papo e tudo, ele me dizia, ele me chamava de pastora, não leve água para quem Deus está tratando no deserto. Ele falava muito isso para mim, porque eu também tinha essa coisa. E aí eu te pergunto, quando chega uma pessoa, em cima disso que tu falaste, eu te pergunto, quando chega uma pessoa, uma mulher toda... Como é que tu vais saber? Não, eu posso investir nela e eu preciso ajudá-la porque eu estou vendo que ela está perdida e tal. Como é que você... Lógico, a gente sabe que é o Espírito Santo que direciona e tudo, mas como é que você define critérios para dizer assim, eu vou caminhar com essa pessoa e eu estou vendo que ela precisa de ajuda e eu vou dispor da minha técnica, aliada à minha vida espiritual para colocar isso em prática na vida dessa pessoa? É na hora, é automático. Na hora que ela vem, eu já sinto. Ou eu vou derramar uma palavra, trazer uma semente ali. E pode ser só isso mesmo, nunca mais vou ver essa pessoa. E eu acho interessante isso porque quando eu
Stephanie, decidi não atender algumas pessoas que eu estava muito sobrecarregada. Mas só para você entender, nesse processo da gente carregar o fardo do outro, como eu comecei a alinhar com a obediência e tratar pessoas que Deus estava me direcionando, eu parei de ficar mal, parei de ficar doente, não fiquei carregando aquela carga. Quando eu fazia para todo mundo, eu ficava a semana inteira na cama, eu ficava muito mal, porque era muita energia negativa, era muita, né, opressão, né? Só que quando eu entendi isso, eu parei, não fiquei mais doente, eu falei, oh, uau! Então, nessa energia, quando você entra em contato com outra pessoa, ali naquele campo ali da energia dela, eu já sentia o peso, já sentia se aquilo ia me afetar ou não. Então, se eu fosse falar com alguém, ela estava muito carregada, eu já sabia que não era para andar junto, não. Talvez seria uma palavra, né? Uma semente. Eu acho muito engraçado. Teve uma pessoa, não vou falar o nome dela, que ela me procurou na semana, no dia que eu falei, não vou carregar fardo de ninguém, Senhor. Só se eu falar assim, na hora eu faço, porque eu estou fadigada. Eu falei isso para o Senhor. E ela chegou e a história dela é muito pesada, é muito triste. E eu lembro que eu não falei nada para ela. Ela falou, eu fiquei, E eu fiquei muda, e eu não falei nada. E ela foi atrás de mim, e eu dei atenção, mas sem falar, entende? Só ouvindo. E ela quis sair comigo nos negócios, não deu para ela ir, mas ela pedia perdão e tal. Mas ali, e eu atendendo ela, lógico, né? Eu falei, Deus, por que eu não consigo, né? Que estranho. Nossa, será que eu tô sendo ruim com ela? Ela precisava de alguém para ouvi-la. Ela precisava só disso, alguém que desse uma atenção. E é engraçado que eu não falei nada para ela. Literalmente, eu não consegui fazer nada para ela, porque não deu para fazer. E foi a pessoa que mais me agradeceu. A gratidão dela comigo é absurda. E eu fiquei chocada. Por quê? Porque ela só precisava de alguém ali, ouvindo ela. É porque o falar cura também, Exato. Né? Isso está muito presente, essa ideia está muito presente na psicanálise, né? Sim. Freud, ele definia algumas coisas nesse sentido, de que a cura da alma, realmente, ela começa pelo você começar a falar de coisas que estão lá. E é engraçado que esse processo de você se curar, quando você fala algo e aquilo não te gera nada, porque você já superou. Já superou, virou história, entendeu? Uhum. Eu lembro que eu tinha muitos problemas na minha família, pai e mãe, papagaio periquito, igual todo mundo tem. Não era abrir a boca, eu chorava. Hoje eu falo, eu fico, gente, que doido, né? Como que é a cura, né? Você pode falar, tá, mas não fica naquele testemunho mais, né? Verdade. Aí você vê que a cura realmente veio. E eu acho incrível que, gente, em tudo dê graças. Em tudo dê graças. Porque a gente é o que é por causa das perdas, das lutas, né? Das provas. E é incrível como o Senhor recicla as nossas dores e transforma em algo... Resignificar, né? Que a gente não entende. Tem uma música muito bonita, Tapeceiro. Eu esqueci o nome do cantor, mas ele fala sobre o trabalho de um tecelão que vai fazendo o tapete. Se você acompanhar pessoalmente, você vê que um tapete, quando ele é feito, ele está desenhando de um lado e quem está vendo do outro lado não está vendo assim uma bagunça de linhas ali que não expressam nada, mas quando ele termina, que ele mostra a obra de arte dele, é a coisa mais linda do mundo. E às vezes a nossa vida parece que é assim. Agora, Total. Como é que você, estando nesse processo que Deus está fazendo com alguma pessoa... Vamos, responde. Você está aqui, quem está na chuva é para se molhar. Sobre isso, Como Você estando nesse processo e percebendo o trabalho do tecelão. Sim. Começa a observar que você é um dos instrumentos que ele está utilizando como psicanalista, como uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Você é um dos instrumentos que ele está utilizando para dar ordem àquele caos, que não é caos, na mão de Deus. Não é. Tem a ver com o propósito, né? De alguma forma, aí você vê que é o agir do Espírito Santo. É tudo para ele, por ele mesmo. Não somos nós no agir. Porque é como se separasse totalmente o meu processo com o processo do outro. Tipo assim, uma coisa não interferia na outra. E eu falava assim, Senhor, é porque a gente se vê tão pequeno, né? Nós não somos perfeitos, a gente falha, a gente peca todo dia. Só que se a gente ficar olhando para nossa pequenez,
a gente nunca vai estar disposto a fazer as grandezas de Deus. Sim. Por quê? Porque a gente está olhando para si mesmo. Eu tenho uma coisa, né, que fala assim, né, que na Bíblia fala que você pode servir a 2 senhores, né? E quando eu penso em 2 senhores, eu não penso no mundo. Os 2 senhores que eu penso é o eu e o Deus. Tem 2 senhores que eu posso servir. Então, eu acredito que nesse momento, né, quando eu estou me doando, na verdade, eu estou sendo serva. Eu não tenho nenhum querer ali. Foi um acordo que eu fiz. Já não é mais você quem vive, ele vive em você. Exato, então não tem nada a ver com isso. Então, eu acredito que é o próprio Espírito Santo ali que separa as coisas, entendeu? Então, agora não é sobre você, é sobre ele. É sobre ela. E acabou. Entendeu? Depois volta para mim. Eu falei, ok, lambo minhas feridas, bola para frente, mais um leão para matar, e segue a vida. Fico doido de vez em quando? Fico, gente. Aqui é carne, é sangue. Mas Deus manda pessoas. Fica emocionada. A diferença é que você não fica mais estagnada naquela... Não. Por quê? Porque gerou uma maturidade. E essa maturidade veio porque eu me coloquei à obediência. Enquanto eu fazia, achando que eram os dons e o talento que eu carregava, a força do meu braço, não era sobre isso. Quando eu entendi que não tinha nada a ver comigo, é tudo pelo Criador, é tudo por obediência, os resquícios parou de vir em mim. Entendeu? O que aconteceu com você, aquele momento que a gente teve, ele não tem mais nada a ver comigo quando eu ia para casa. Ficava ali. Ficava lá e não carregava mais. Algumas vezes eu saía de algum lugar e Deus me dava uma oração para repreender com autoridade e acabou. Fica para trás, né? Eu lembro que eu cresci com isso. Tem o mezuzá que a gente coloca na porta, né? Que é uma escrita em hebraico. E o ensinamento, eu lembro que eu beijava na hora de ir embora e beijava na hora de voltar. Eu fui estudar um pouco sobre isso, que é um dos segredos da prosperidade, que eu adoro falar prosperidade, né? A prosperidade são tantas coisas. É separar as coisas da vida. Por exemplo, você vai trabalhar, as suas coisas de casa ficam em casa, porque é sagrado. Então, sua mente, né, fica protegido. Sim. Então, fica abençoado para cá. E quando você voltar para casa, as coisas do trabalho fica para fora, não entra dentro de casa. Porque hoje, dentro da família, do lar, do casamento, do dia a dia, tem muito conflito por causa disso. Traz os problemas da rua para dentro de casa e de casa para a rua. Então, não fica cada coisa no seu lugar. Então, a gente tem que aprender a compartilhar as coisas no seu lugar para não misturar. Sim. Né? Igual quando o pai chega cansado, não dá atenção para o filho. O que o menino tem a ver com isso, gente? 5 minutos com o moleque. Então, tipo assim, saber ordenar coisas do dia a dia que geram uma saúde para a família, que é o bem mais precioso, né? E se você não está bem dentro da família, como é que você vai exercer um bom trabalho fora? Então, hoje a gente vê o quê? As pessoas fazendo um bom trabalho na rua, prosperando, funcionando, cheguei em casa, tá um caos. Por quê? Porque ali ele precisou, ou ela, né, exercer o 100%, cheguei em casa, tá cansado, fadigado, não dá atenção pro bem maior. Aí perde todo o sentido. Sim. Porque a pessoa tá para a luta, para trazer para o legado, e as pessoas são mais preciosas. Que às vezes até consegue algum sucesso lá fora, mas e dentro? Em detrimento do bem-estar familiar. Exato. E o mais precioso, que é para ser zelado e cuidado, está sendo o quê? Está sendo negligenciado, está sendo combatido. Sim. Por dentro. Por dentro. E isso que foi que eu percebi, né, nesses network, nos business, né? Nesses, como é que eu posso dizer? Conhecendo essas pessoas, eu percebi que a lacuna maior sempre é na família. Além da psicanálise hoje, da pneumoterapia, o seu trabalho como empreendedora, o que você está desenvolvendo? O que está passando nessa cabecinha aí? Muito babado. Gente, é tudo tempo, né? Tempo e estações, né? Sim. Então, eu entrei num momento que Deus falou, não, agora só pensa em você. Foi muito difícil. Superei. E agora, eu vou até testemunhar aqui. Eu falo com Deus o dia todo. Mas eu não sou aquela pessoa que para e ora, como muitas pessoas fazem. Porque eu sempre estou falando com Deus. Aí eu falei, vou fazer diferente. Eu tenho minha irmã mais velha, ela é uma mulher de muita oração. Aí eu lembro que tudo que ela orava acontecia. Aí eu falei, é verdade, tudo que ela orava acontece. Eu falei, eu vou começar a orar. Aí eu comecei a orar. Orei. Aí eu orei por uma coisa, no mesmo dia aconteceu. Aí eu, que interessante. Gente, deu. Eu sou assim mesmo. Aí eu falei, gente, eu não acredito que eu tô perdendo tempo
Orei no dia seguinte, aconteceu a coisa. Eu falei, Jesus, que top, hein? Gente, você que não tem o hábito de orar, ore pela manhã, tá? Que Deus vai ouvir. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, comecei a orar. Porque eu ouço oração, eu ouço as coisas, mas eu ficava em mente. É isso que eu tô falando, eu não proferia. Você entende? Porque a gente tem um dom de profeta. Eu conseguia profetizar a vida de todo mundo, mas eu orar por mim, não. Mas tem a ver com o quê? Aquela dor que eu carregava da rejeição, de não merecimento. E a gente acha que é uma humildade, não é. Ai, não vou pedir nada, não. Não, não é isso, não. É porque você acha que você não merece. Então, quando eu entendi que eu mereço, eu sou filha mesmo do dono do ouro da prata, eu sou herdeira, co-herdeira em Cristo, né? A identidade restaurada, eu percebi que eu comecei a fazer isso e começou a acontecer. E por isso que eu estou falando que agora, ali dentro da Vertex, a Daphne sempre me deu autonomia de exercer minhas produções, os eventos, mas não estava fluindo. E tinha algumas sementes que eu plantei para trás. Tá vendo? Semente é top, hein, gente? Umas sementes. E essas sementes vieram ao meu encontro, se comunicaram comigo e estão honrando uma palavra lá atrás. Então tá vindo muitos eventos topíssimos chegando e eu estou muito feliz por isso, porque eu vejo como Deus trabalhou, né? Do jeito dele, eu estou num ambiente bom, com pessoas prósperas, pessoas de mente saudável. Eu estou num ambiente onde eu vou poder exercer minha função, né, de produzir evento, de trazer conteúdo, network, enfim. E com pessoas que me celebram, que me honram. O que você tá... Dá para dar uma palhinha pra gente do que tá sendo... Ai, será que eu posso? Deve, não, você deve. Ai, Jesus. Um já tá vindo agora, que eu não sei, será que eu vou apanhar? Uma pessoa que calma aí, como é que eu posso falar? Você me apertou bem, mulher, gente. É meu papel. É seu papel. Vai ser um evento que vai direcionar os empresários a serem seu próprio influencer. Tá? Vai ser uma imersão. E vai ser com uma pessoa de renome, tá? Tá vindo do Brasil. Vou até dar uma dica, né? Non-Stop, agência, a maior agência de influenciadores do Brasil. Essa pessoa queridíssima está vindo para cá, para Boston, e a Vertex vai recebê-lo, vai ter esse evento, essa imersão. Serão vagas limitadas. Depois eu venho aqui de novo, a gente fala mais, você vai lá, a gente faz um negocinho. Com certeza. E vai ser um evento que eu acredito que vai ajudar muito a comunidade, trazer esse posicionamento empresarial. Sim. Porque eu acredito muito no orgânico, eu acredito que a gente tem que ser a marca do seu produto. E isso casa, isso combina, isso chama. Não somente para vendas, né? Porque pessoas vendem para pessoas, gente. A internet está aí, o AI, o robô, a inteligência artificial, mas pessoa vende para pessoa. Então, isso não vai morrer tão cedo. Eu sei que as pessoas estão em pânico. Eu acredito muito nessas ferramentas, no auxílio delas, mas não substitui. Sim. Você acha que substitui? Agora eu vou fazer uma pergunta. O que você acha sobre isso? Não, a entrevistada aqui é você, pelo amor de Deus. Não dá corda, não. Não fuja do assunto. Não fuja do assunto. Eu tentei para dar spoiler. Mas como fica? Hoje você falou ainda há pouco que você está conseguindo conciliar bem esse seu lado, RP, relações públicas, com essa promoter que você é por natureza. Sim. E como é que fica os planos da Vertex em relação a tudo que você tem desenvolvido? Ali dentro, o meu propósito é poder me doar o máximo que eu posso, né? E como eu estava num momento muito ruim, quando eu entrei lá, eu não consegui fluir. Mas, graças a Deus, eu trabalho para minha amiga. Então, ela entendeu esse processo. Eu falei, calma que as coisas estão fluindo aqui e tal, vai dar bom. E tem coisa que não está na nossa mão, né, Ana? Tem coisa que realmente tem que vir de fora, né? Externamente, né? E aí que a gente tem que confiar em Deus mesmo e segue o plano. E ali eu me planejei em doar muito. A Vertex está em ascensão, está crescendo. Sim. Então, tipo assim, eu acredito que eu estou no melhor momento ali, né? Nessa fase. Eu gosto de ser... Eu gosto de me doar. Não importa a Vertex, não importa onde for. Eu gosto de dar o meu melhor, entende? E ali eu tenho essa liberdade, essa autonomia, né? Lógico, dentro de regras, né, gente? Ali eu não posso tocar o terror, né? Será? Vou fazer aquele do será. Mas
estar num ambiente acolhedor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu posso ser eu mesma, eu tenho minha autenticidade, né? Eu consegui gerar alguma autonomia ali que vai gerar algo crescente para dentro da empresa, que é algo muito... Gente, onde você trabalhar, você tem que vestir a camisa da empresa. Sim. Isso daí a gente aprende desde o Brasil, isso não é daqui não. Porque se você quer crescer, se destacar, você tem que ser diferente, você tem que entender que ali é a casa do pão, ali está vindo o seu sustento. Você tem que orar pelos seus líderes, pelo seu chefe, sabe? Pela aquela empresa. Porque se aquela empresa não cresce, não segmenta, você também, cara, você vai rodar. Sim. Então, eu tenho essa maturidade, essa visão. De todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre, cara, eu me doava 100%. Porque, e quantas empresas que eu entrava como promotor, lembra? Promotor mesmo, e eu virava gestora na mesma semana. Porque eu já entrava e falava, aquilo tá torto, aquilo é isso, aquilo. Sim. Então, eu consegui otimizar, trazer algo que gerasse prosperidade para a empresa e automaticamente eu já era abençoada. Entende? Então, eu acredito que todo mundo, eu sei que aqui é difícil, eu sei que a gente trabalha muito, eu sei que às vezes está num ambiente que a gente fala assim, cara, eu não queria estar trabalhando aqui. Ora, pede para Deus te dar uma direção. Vai ver, o problema não é onde você está, vai ver a sua mente. Vai ver se você não está alinhado com o que Deus está te mostrando ali. Vai ver, Deus quer que você se doe mais. Não é? E às vezes o trabalho parece que é chato, não é. Você que não está querendo colaborar. Entendeu? Você não gosta do seu chefe. Cara, se você não gosta de um ambiente e você não consegue frutificar ali, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E você morre e mata o ambiente também. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É os dois ali que é afetado. Nossa, eu ficaria conversando aqui contigo Eu também. mais 10 horas de relógio. Quem quiser conversar contigo, se inteirar das novidades da Vertex, fazer a inscrição para o próximo evento que está vindo. Marita. Ou te procurar, porque, olha, Deus falou comigo através dela e eu sinto que eu preciso de uma sessão, de um acompanhamento terapêutico nesse Eu vou deixar sentido. até para o final. Um amigo meu, o Dani, ele até me ajudou a alinhar um pouquinho, porque eu estava criando o meu método, né? Que seria uma mentoria. Né, que eu falei, Senhor, me dá uma direção, porque eu não posso carregar informação e não derramar na vida do outro. Concorda? Eu não posso pegar aquilo tudo e parar. Deus me deu uma autonomia de fazer, eu vou fazer uma mentoria, vai ter um valor de inscrição muito simbólico. Quem não puder pagar vai participar do mesmo jeito, porque é sobre isso, eu não posso reter, certo? Sim. E eu estou fazendo esse projeto, vai sair daqui a pouquinho, ainda está no forno. Mas é justamente para isso. Como graças à internet, que eu não desdenhei por inteiro, né, nem a inteligência artificial, a gente tem o Zoom, tem o Google Meet, tem várias ferramentas que hoje eu posso atender mais mulheres. Olha só, eu não né? Uau! Sim. Então, tipo assim, eu falei, é verdade, eu posso estar parada, mas eu não perdi o acesso. Então, assim que tiver todo pronto esse projeto, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Tanto que até na minha página eu coloquei que está em construction, porque eu quero definir, como eu estou numa palavra profética, eu não coloquei nada ainda na minha biografia, porque eu estou definindo para Deus os projetos fixos. Né? Porque como eu me movimento muito, eu falei, não, Senhor, eu quero coisas fixas. Comecei a pedir para Deus, né? Agora eu estou pedindo mesmo. Falei, Deus, me dá as coisas fixas, que eu sei que vai ser uma semente que vai multiplicar 100 vezes mais. Sim. Porque a gente tá cansada, né, Ana? Trabalhar, a gente cansa, né? A gente cansa. Eu sei que o renovo vem, eu sei que a gente anda mais uma milha. Mas eu falei, Senhor, eu não vou parar a obra. Não posso. Sim. Mas dá para alinhar dessa forma, se for da tua vontade. E começou a aparecer, né? Então, eu tô em paz. Você me seguir no Instagram, já vai estar lá na minha bio, né? Tem por lá na bio. E pode me procurar que eu vou dar atenção. Então, compartilha. Calma aí. Antes de eu dar atenção, eu oro para Deus para ver se é para eu dar atenção para você, tá, meu querido? Não vai chegando de qualquer jeito. Não vai chegando, não, que eu falo. Ela tem um patrão, ela tem. Eu tenho que obedecer o chefe, o boss, né? O que manda em tudo. Então, gente. Mas compartilha conosco o teu Instagram, teus contatos para claro. o nosso público. @shineon_consultoria. Você vai pôr assim o link, assim, o nome escrito embaixo? Com certeza, na nossa edição. Nosso editor-chefe ali tá captando. Não, porque senão eu vou escrever errado. Coloca Shine com A. Não é, gente. É Shine. É Shine. SHI. Porque é o Shine, né? Mas aí tem... Exato. A gente é brasileiro um pouco, Mas né? vamos lá, volta de novo. Repete pra gente. Shine_production. Shine_production. Isso. Aí, ó, tá lá, ó.
É assim que eu faço? Aponta Sim, pra baixo? exato. Tá aparecendo Tá aqui, aqui, ó. aparecendo aqui. Menina, eu sempre quis fazer isso. Tá bem aqui, ó. Tá aparecendo aqui na sua tela. Como é que é? Segue, curte E compartilhe. Dá o Triple C pra gente. Ótimo. Agora deixa uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que de repente elas estão se encontrando no mesmo momento que você passou e que Deus te pegou pela tua mão direita Amém. e te fez superar. O que você teria para dizer para essas pessoas hoje? Confia que Deus não perdeu o controle. Você pode estar naquele barco. Lembra aquele barco? Naquela tempestade, para lá e para cá. Sabe o que você faz? Tem alguém no barco. Você vai agachar e vai ficar agarradinha com ele. É isso que você tem que fazer. Ó, a tempestade vai para lá, para cá, mas se você ficar agarrada ao Senhor, não é? Virão ventos e tempestades. Mas você não vai ser abalado. E Deus vai te dar uma visão diferente das coisas. Às vezes, as coisas não mudam, na sua maioria. O que vai mudar é como você enxerga. Porque a gente não tem controle sobre isso. E Deus vai te dar uma sabedoria de você saber onde você tem que pôr sua mão e onde você tem o controle. Porque quando a gente sabe discernir isso, a gente elimina 80% dos nossos problemas. É isso. É só isso. É só isso. Calma aí, é sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. É sobre isso. É sobre... Nossa, Stephanie, muito obrigada. Foi um prazer incomensurável te receber aqui. Tô procurando a palavra certa para definir o que eu tô sentindo. Amém. E eu tenho certeza que nossos seguidores também estão sentindo a mesma coisa. De receber tanto do Espírito de Deus através da tua vida. De receber tanta unção, tanta alegria, tanta coisa que vem realmente do alto sobre a tua vida e que tu tens compartilhado com tantas pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Que nessa causa e nesse propósito que Ele te deu, você venha prosperar sempre. Você venha crescer sempre e que as portas estejam sempre abertas adiante de ti. Amém. Para você também. Obrigada. Ser bênção. Você que Que o Senhor possa prosperar sobre a tua vida. Amém. Que você possa confiar de dia e de noite. Amém. E saiba que tudo que Deus está pondo no seu prato é seu. Amém. Amém. Obrigada. Amém? Amém. Recebo. Recebe aí também. Olha, as portas estão abertas. Volta sempre. Eu volto. Chama e nosso próximo encontro é lá na Vertex. Como é que é o nome da... Arita, imersão de inteligência emocional, no dia 25 e 26. Tem uma taxa para esses 2 dias. Se você quiser participar, não tem muitas vagas, tá? Vai ser um evento exclusivo vindo do Brasil, tá, gente? Entre em contato comigo ou pela Vertex. Pode ser tanto no meu Instagram ou no Instagram da Vertex, ok? Espero vocês lá. E quem não for para o evento, tiver vontade de conhecer, visitar aquele ambiente maravilhoso, ela sabe disso, ela conhece, vá lá tomar um cappuccino caseiro. Eu já falei dele lá no começo, tô falando de novo, porque o negócio é bom. Vá lá que eu vou estar te esperando. E nós te esperamos aqui novamente. Sempre que tiver novidades. Não tá difícil, né? Não, tá não. Eu espero que não. Eu sei que sua agenda é apertada, mas dá um jeitinho aí de vir aqui. Dá um jeito, prioridades. E passar pelo menos uns 30 minutinhos aqui com a gente. Fazendo um talk. Yeah. Stephanie, muito obrigada mais uma vez. Fica com Deus. Amém. Eu que agradeço. E você, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe também. E eu te encontro no próximo Algo a Dizer.